Aqui, a vida pulsa de uma forma diferente de outras partes do mundo. É um dos poucos países que ainda conserva extensas superfícies de florestas originais e intocadas. Longe da civilização, existe um paraíso natural que resiste à exploração humana. Este é um lugar em que o caos urbano divide espaço com uma rica cultura e uma biodiversidade incrível. Este lado selvagem ainda é pouco conhecido do mundo, mas hoje você o conhecerá e vai se impressionar de como a natureza é incrível. Na Amazônia colombiana vive o animal vertebrado mais letal do mundo. Este pequeno sapinho esconde um segredo na sua pele. Aqui também é o lar do maior roedor do mundo. A capivara é um habitante conhecido da Amazônia. Mas não é só nas florestas que se encontram grandes animais. Planando pelo ar, entre as colinas exuberantes e rios cristalinos, voam aqueles que estão entre as maiores aves do mundo. O condor do Andes. Descendo dos ares e rastejando pelas planícies próximas aos rios, temos o maior predador das Américas, o crocodilo de Orinoco. E não podemos esquecer daquele que é o maior felino das Américas, a majestosa onça-pintada. Existe uma parte desconhecida da Colômbia, onde o sol e a água criaram uma das regiões mais belas do nosso precioso planeta. A Colômbia é o único país do continente sul-americano a ser banhado tanto pelo Oceano Pacífico como pelo Mar do Caribe. Aqui encontramos as mais diversas paisagens. Rios, como o Orinoco e o Amazonas. Aqui encontramos desertos, como Tatacoa, um lugar pouco explorado.
Encontramos também florestas, como a Amazônia. Belas praias, como a costa caribenha. Cordilheira dos Andes, uma vasta cadeia de montanhas. O milagre da natureza, em forma de paisagens diversas e animais exóticos, se revela como um mistério que precisamos preservar com todos os nossos esforços. Aqui ela prospera, se multiplica e vence todos os desafios. Em um mundo selvagem, a beleza e o perigo andam lado a lado e apenas alguns habitantes experientes, como os índios, sabem distinguir as várias espécies de plantas e animais. Olhando de longe, alguns animais parecem inofensivos. O clima da Colômbia é predominantemente tropical. Neste paraíso existe uma grande biodiversidade, com destaque para a floresta amazônica. Se por um lado, para algumas pessoas, a história do narcotráfico deste país manchou a sua imagem. Por outro lado, há muitas pessoas honestas e guerreiras que lutam para sobreviver. Pessoas inocentes e animais não têm culpa dos erros dos antepassados e dos atuais. A Colômbia é um dos países que abriga a maior biodiversidade do mundo. Uma variedade de seres vivos, de todas as espécies, tamanhos e cores, tem esse lugar como um lar. Aqui é a morada de 10% de todos os animais do planeta. Eles habitam as montanhas, lagos, oceanos, florestas e planam pelo ar. Parte da Amazônia está localizada na Colômbia.
O país conta com uma vegetação tropical marcada pela elevada biodiversidade, com destaque para a floresta amazônica. O principal rio da Colômbia é o Magdalena. Neste paraíso tropical, o milagre da natureza transborda por todos os cantos. Montanhas geladas, florestas nubladas, água cristalina, selvas equatoriais, planícies desérticas. É um paraíso de beleza infinita e inexplorada. Este é o país das criaturas mais exóticas do mundo. De todos os animais, 3 são lendários na América do Sul. O mais forte felino das Américas, a onça pintada. Uma das maiores aves do mundo é vista sobrevoando este lugar. Agraciada pelo Oceano Pacífico e pelo deslumbrante Mar do Caribe, é também delimitada pelas bacias do Amazonas e do Orinoco. Grandes rios cortam este paraíso, como Cauca e Magdalena. As águas da Colômbia é um espetáculo à parte e jorram por todos os lados. Mas não só os oceanos e rios embelezam esta nação. As suas montanhas majestosas são destino de muitos turistas, destacando-se a Cordilheira dos Andes e os picos incomparáveis da Sierra Nevada de Santa Marta. Afastadas a uma distância de 42 quilômetros do mar, estes picos épicos são as montanhas costeiras mais altas do planeta. Diz a lenda que estes picos gelados, que tocam as nuvens, são a porta para o céu.
Os índios de Serra Nevada de Santa Marta homenageiam estes cumes, no culto da Mãe Terra. As vastas formações geladas de Ococui guardam as águas mais antigas da Colômbia. O grandioso condor dos Andes sobrevoa este paraíso glacial, surpreendendo os observadores com uma envergadura de 3 metros. Essa ave magnífica voa sem bater as asas. Eles aproveitam as correntes de ar quente para planar por minutos. Mas não só as envergaduras destas aves surpreendem. Eles também têm uma longa vida, podendo viver até 75 anos. A vida nas alturas é um desafio e os animais precisam se adaptar com as quedas bruscas de temperatura. No final do dia, a temperatura pode cair mais de 20 graus. Mas todos os dias o sol nasce e revela a beleza de um paraíso que repete o processo extraordinário do renascimento da vida. Metade das charnecas do mundo estão na Colômbia. Estes são terrenos com solos ácidos e inférteis que se caracteriza a lenhosa aberta e de baixo crescimento. A flora das charnecas é composta por mais de 700 espécies de vegetação que tem a função de absorver o escoamento das geleiras e suga a água das nuvens. Este fenômeno é chamado de condensação. Neste local, a vegetação é adaptada para reter a umidade do ambiente. Algumas plantas capturam até 40% de seu peso em água. Com essa retenção, as plantas filtram a água para depois purificá-las. Do alto das montanhas jorram bilhões de litros de água doce. Essa água abastece as cidades da Colômbia. Mas milhões de colombianos que bebem desta água não sabem que elas são produzidas no deserto. Entre os vários desertos da Colômbia, destaca-se o Tatacoa, que é um procurado destino. Ele fica localizado no departamento de Huila, entre o Rio Madalena e a Cordilheira Oriental. Notavelmente um dos lugares mágicos da América do Sul. Mas a riqueza natural que são as quedas d'água é uma delicada e escassa paisagem, que apesar de cobrir apenas 2% do território, fornece 70% da água doce para a população. Na Amazônia colombiana se esconde o animal vertebrado mais letal do mundo.
Este animal pode parecer um pequeno e inofensivo sapinho. Mas ele esconde um segredo em sua pele, que deixa até mesmo os maiores animais preocupados. O Phyllobates terribilis é uma espécie altamente venenosa de sapo que habita a floresta amazônica da Colômbia. Ele é conhecido como rã venenosa dourada. Este pequeno sapo, que mede cerca de 3 centímetros, possui veneno suficiente para matar 10 pessoas. Eles possuem glândulas de veneno distribuídas por toda a pele. Alguns povos indígenas, como os Imberás, usam até hoje o veneno deste sapo como armas. Eles utilizam a substância presente no Phyllobates terribilis em seus dardos e em suas zarabatanas, para caçar animais ou para se defender de ataques de outras tribos ou pessoas estranhas. Um dos animais símbolo da Colômbia são os beija-flores. Existem mais de 330 espécies desta ave, sendo que 140 delas vivem aqui. Além da sua beleza deslumbrante, elas chamam a atenção pela batida rápida das suas asas, que podem ocorrer 60 vezes por segundo. É a única ave que consegue voar para trás. Existe uma lenda que diz que o beija-flor era o sol disfarçado que foi enviado para a Terra para seduzir a Lua. Esses fantásticos animais podem visitar de 2.000 a 5.000 flores por dia e têm a importante função na natureza de distribuir o pólen que ajudam na reprodução das flores. Os agentes polinizadores são extremamente importantes para a reprodução das plantas que necessitam destes animais na dispersão e captura do pólen. As florestas escondem outros tipos de animais voadores, que são ainda mais ricos em espécies. Nesta densa mata é possível encontrar cerca de 1.500 espécies de borboletas, que procuram no chão úmido líquidos ricos em minerais. As borboletas são encontradas em todas as cores imagináveis e algumas espécies além de exóticas. São raras, como as borboletas de vidro. Também chamada de borboleta transparente, a espécie rara, que tem nome científico Greta Otto, se diferencia das demais por suas asas translúcidas. Mas quando se falam em pássaros rápidos, não só os beija-flores chamam a atenção. Outra espécie típica desta região é o macho relâmpago manaquim, que batem as asas impressionantes 100 vezes por segundo.
Estes pássaros são tão rápidos, que eles aparecem e somem dos galhos das árvores como que em um passe de mágica. Os machos desta espécie de ave dançam para impressionar a fêmea, que deve decidir quem é o melhor dançarino. Na floresta amazônica existe uma variedade de flores, animais e os mais diversos tipos de espécie de vidas. Aqui é um lugar ideal para as orquídeas, sendo uma das flores mais bonitas e abundantes deste paraíso natural. A Colômbia é o único país do continente sul-americano a ser banhado tanto pelo Oceano Pacífico como pelo Mar do Caribe. Um dos locais mais preservados do mundo se encontra na Colômbia. A Baía Solano, localizado no Oceano Pacífico. O isolamento deste lugar se deve à abundância de chuvas que impede a construção de rodovias. Para complicar, o Andes separa este paraíso do resto do país. O que inicialmente parece um problema para humanos, na verdade é uma salvação para a natureza, pois assim este local fica naturalmente preservado. A Baía Solano e Nuquí recebem poucos turistas e tem uma população de menos de 9 pessoas. Aqui, os visitantes são outros: aves, baleias jubartes e tartarugas. Oceano Pacífico, o maior do mundo, é a rota da baleia jubarte. Todo mês de julho, este grandioso animal migra das latitudes frias da Península Antártica para as costas da Colômbia. Ver estes incríveis animais é uma experiência única. Sendo deslizando pelas águas, ou saltando para respirar, cada movimento deste animal é notável. É comum ver uma mãe e seus filhotes navegando calmamente nestas águas. Os filhotes de jubarte já nascem gigantes, podendo pesar 1 tonelada e 4 metros de comprimento. Para sustentar esses filhotes gigantes é preciso 100 litros de leite por dia. As mamães jubartes são reservatórios vivos de leite. Na Amazônia colombiana tem um animal lento que se esconde pelas árvores, em adaptação evolutiva que permite a ele se esconder de predadores, como as onças pintadas, que são animais comuns nesta região.
As preguiças precisam de flores frescas das copas das árvores. Eles viajam longas distâncias lentamente para obter esta iguaria fresca. Satisfeitas, elas descansam mais um pouco nas árvores. A comida que elas comem pode demorar mais de um mês para digerir. Aqui, 5% da floresta primária está preservada. Um símbolo deste ecossistema colombiano são as imponentes e exóticas palmeiras de cera do Quindío, que atingem grandes alturas, de mais de 60 metros. Esta palmeira é a árvore nacional da Colômbia e é nativa do Vale do Cocora, um local de alta altitude localizado na região andina. Esta espécie de palmeiras é encontrada praticamente apenas no Vale do Cocora, mas também existem árvores desta espécie ao sul nos Andes do norte do Peru. Muitos rios cortam a Colômbia, mas dois se destacam, o Madalena e o seu afluente, o Cauca. Apesar da sua importância para a população colombiana, estes rios sofrem com a poluição. Materiais industriais e domésticos que são despejados sem controle. Muitas espécies de animais sofreram com a poluição dos rios e vegetação, mas entre todas, uma que vive unicamente nas florestas colombianas, sofreu drasticamente com o desmatamento da região. O mico do algodão vive apenas nestas florestas e no passado a sua população era grandiosa. Também chamados de sagui-cabeça de algodão, são uma espécie que está ameaçada de extinção. Estima-se que restem apenas 2.000 deles na natureza. Ainda nos dias de hoje, mesmo com ameaça à sua existência, são vítimas do tráfico de animais silvestres, ao lado da perda de habitat, provocada pelo desmatamento. Na floresta amazônica está um conhecido animal, que anda tranquilamente desde o sul dos Estados Unidos até o norte da Argentina e da Colômbia. Este caminhar tranquilo deste animal se deve ao fato de ele estar no topo da cadeia alimentar. A onça-pintada é o maior felino das florestas amazônicas. Apesar de seu território ser reduzido, devido ao desmatamento, uma nova consciência está surgindo e hoje eles sobrevivem sem risco de extinção. Estudos realizados em 2023 estima que existam cerca de 173.000 destes indivíduos no continente americano, sendo que metade está localizado no Brasil. É uma quantidade significativa comparado a outros felinos, como os tigres, dos quais restam na natureza apenas 3.000 animais, quase todos vivendo na Índia.
Apesar das notícias preocupantes sobre o desmatamento da floresta amazônica e de outros cenários naturais, a verdade é que o continente sul-americano ainda preserva intocável grande parte da natureza do mundo. E nós humanos, podemos dormir tranquilos, pois os esforços de preservação estão dando certo, e ainda vão beneficiar incontáveis gerações no presente e no futuro. As planícies fazem parte da grande bacia do rio Orinoco. Cercadas por picos imponentes, essas zonas úmidas representam mais de 30% da superfície terrestre do país. Aqui está localizada uma das maiores pastagens do mundo, aonde vivem grande parte dos roedores do planeta, sendo que o maior de todos é a capivara. Além do maior roedor do mundo, na Amazônia colombiana também é possível encontrar a maior cobra da América do Sul, a sucuri. Essas cobras representam ameaças para humanos e também para vários animais. Aqui existe alimento vasto para elas, que apesar de não serem venenosas, são extremamente fortes e matam as suas vítimas por estrangulamento. Aqui, há um banquete farto para elas. Existem mais de 4.700.000 cabeças de gado na região. O gado é pastoreado todos os anos, o que pode deixar alguns animais muito nervosos. Essas cobras têm hábitos aquáticos, e para elas a Colômbia é um paraíso com várias áreas para se rastejarem. Entre os vários rios que abrangem o território colombiano, um se destaca, sendo um dos principais da América do Sul, o rio Orinoco. Este rio é a terceira maior bacia hidrográfica do continente, abrangendo 880.000 km². Este tapete de água abrange um quarto do território da Colômbia. Nos rios não só peixes e cobras vivem, existe um outro animal que está há milhões de anos adaptados para nadar e também se locomover em terra, apesar de em solo ele ser mais lento. Os crocodilos do Orinoco, como são chamados, têm a capacidade de dormirem com os olhos abertos, usando mesmo em estado de sono, metade da sua capacidade cerebral. Essa vantagem evolutiva permite que eles, mesmo poupando energia, fiquem em alerta contra ameaças das florestas, como a onça-pintada. Essa espécie de crocodilo sofre ameaças de extinção e são apenas encontrados na bacia do rio Orinoco, na Venezuela e na Colômbia. Eles foram violentamente caçados nos séculos XIX e XX, principalmente por suas peles, para a construção das famosas bolsas e sapatos de crocodilo.
Para se ter uma ideia do absurdo que foi a matança deste animal, estima-se que apenas entre os anos de 1931 e 1934 foram exportados da Venezuela e Colômbia mais de 2,5 milhões de peles de crocodilo. Felizmente, atualmente é proibido o comércio de pele de crocodilo, mas ainda há ameaças, o consumo de sua carne e seus ovos e a contaminação de rios. Este réptil é o maior predador dos rios da América do Sul, podendo passar dos 6 metros e pesar 400 quilogramas. Quando a chuva chega em março e abril, o nível da água de alguns rios sobe até 8 metros, mais de 25 pés volta à plenitude, e toda a natureza se deleita com a dádiva da água. Os exuberantes ibis escarlate agora se reúnem em seus poleiros altos, à espera dos insetos que a subida das águas desperta ao cair da noite. Por agora os animais não precisam se preocupar com a seca, pois ela provavelmente só retornará no próximo ano. Este é um sonho que parece não terminar. Na planície da Serra de La Macarena, quando acaba a estação seca, nasce uma floração que parece artificial. Mas não, esta paisagem é real, sendo mais uma das belezas escondidas da Colômbia. O maior rio do mundo atravessa a Colômbia. 42% de toda a Amazônia está neste país. O rio Amazonas é o maior não apenas em quantidade de água, mas em extensão. Estudos recentes provaram que ele é maior do que o Nilo. Com quase 7 milhões de quilômetros, o rio Amazonas percorre o norte da América do Sul, a floresta amazônica e deságua no Oceano Atlântico. Existem no total mais de 1.000 afluentes, sendo os mais famosos o Rio Madeira, o Negro e o Japurá, que estão entre os 10 maiores rios do planeta. Com as cheias, as florestas inundam, tornando a selva e o rio um só ambiente. Um novo mundo aparece abaixo da superfície. A floresta se transforma em um rico habitat subaquático. Um banquete farto surge para as anacondas. Entre os vários peixes desta região, um vive aqui há mais de 170 milhões de anos, o arauanã, considerado um dos peixes mais antigos da América do Sul.
conhecido popularmente como língua de osso, pode atingir até 1 metro de comprimento e pesar até 5 quilogramas. Um fato curioso sobre estes peixes é que eles se reproduzem durante as enchentes, e os machos guardam os ovos e as larvas na boca, como forma de protegê-los. Na bacia amazônica é possível encontrar o aruanã. Este é um dos peixes mais caros do mundo. A sua espécie dourada, que vive na Ásia, pode chegar a custar $300 mil, um valor mais caro do que um carro de luxo. Patrulhando as águas escuras, encontramos um animal que acreditava-se que fazem parte apenas de lendas. O maior dos golfinhos, o boto rosa do rio, já foi um peixe considerado uma espécie ameaçada. Estes magníficos animais usam de ecolocalização para se localizar e para se comunicarem entre si. Eles são a prova viva da magia que existe na Colômbia selvagem. Na Colômbia também é possível encontrar muitas ilhas. Na costa do Pacífico colombiano, encontramos uma história de sobrevivência. A ilha de Gorgona está se recuperando da morte, há menos de um século. Suas florestas foram derrubadas e queimadas para estabelecer uma prisão, que agora está fechada e os animais voltam a habitar este lugar. Árvores e animais selvagens estão retornando a este lugar, em uma prova de que a natureza prospera, mesmo em situações mais adversas. Longe da costa, no extremo oeste da Colômbia, a natureza está quebrando todas as regras. Essa ilha de origem vulcânica está localizada a 378 quilômetros do continente, no meio do nada. Outra ilha deslumbrante, que está localizada a 300 quilômetros da costa da Colômbia, é a Ilha de Malpelo, uma pequena porção de terra oceânica a leste do Oceano Pacífico. Caranguejos e lagartos terrestres correm nesta superfície. Aqui também é possível encontrar a exótica ave-marinha Atobá de Nazca. Cerca de 100 mil vivem nesta ilha. Nesta ilha, mais do que em outros lugares do planeta, vivem muitas aves da espécie Gansus patola. Aqui é um lugar seguro da natureza na época de reprodução. Garante que se o primeiro ovo não chocar, haverá sempre um segundo para o substituir. Assim, os atobais de Nazca que vivem em Malpelo são a prova viva da sabedoria da natureza. Ao norte da costa do Caribe colombiano existe um grupo de pequenas ilhas tropicais, que compõem o arquipélago de San Andrés.
Estas são o retrato do caribenho. É preciso tomar cuidado no período da noite, pois centenas de caranguejos negros, geralmente depois das chuvas, descem das montanhas com a sua missão de chegar à praia e pôr os seus ovos para eclodir no mar. Os caranguejos são uma iguaria local, mas durante a sua migração, os carros não podem viajar, e os ciclistas devem ter cuidado. Os colombianos se esforçam para proteger os caranguejos durante a época de acasalamento. Felizmente, os esforços humanos estão dando certo e os caranguejos sobrevivem e se reproduzem aos milhões. Além das praias, nos recifes de corais e nas reservas marinhas naturais, a vida prospera sob as ondas nas águas do Pacífico colombiano. Perto do Equador, o número de criaturas subaquáticas é incrível. O calor do sol equatorial impulsiona uma corrente rica em alimentos que cresce das profundezas, cria uma pirâmide extraordinária de vida marinha em paralelo com qualquer outro oceano do planeta. Entre janeiro e abril, a magia se intensifica ainda mais. Um evento subaquático espetacular acontece. 200 de tubarões-martelo emergem das profundezas do Pacífico. É um dos maiores encontros do planeta. Nestas águas, os peixes-anjo e a rêmora comem os parasitas nas áreas infectadas da pele do tubarão e de tartarugas gigantes, comida para eles e cuidados médicos para os tubarões-martelo. Um exemplo maravilhoso de como duas criaturas podem coexistir e se beneficiar de mais de 4 bilhões de anos de evolução. Algumas florestas viraram desertos, rios secaram, e algumas espécies foram levadas à extinção, enquanto outras estão ameaçadas. A ganância pelo ouro, carvão, café, esmeraldas, arroz, açúcar e outros recursos naturais parece insaciável para a humanidade. Toda esta exploração insustentável deixa cicatrizes na natureza, manchas na água. Com a destruição do habitat original, algumas plantas e animais não sobreviveram. Mas nem tudo está perdido. 59 áreas estão protegidas. Neste país de contrastes, existem muitos parques nacionais. Estes serão preservados para todas as pessoas, e neles para sempre a paisagem e a vida selvagem são a prioridade. Um destes parques, o Parque Natural Nacional Tayrona,
localizado em Sierra Nevada de Santa Marta, na região caribenha da Colômbia, é um destino muito procurado por turistas. Localizado a 34 quilômetros do centro urbano de Santa Marta, é um dos parques naturais mais importantes da Colômbia. Este é o habitat de muitas espécies de animais e vegetação. Esta área vai desde o nível do mar até alturas de 900 metros. Esta é uma das reservas ecológicas mais importantes da América do Sul, onde há, além de uma rica flora e fauna, praias virgens, vestígios arqueológicos, cachoeiras e barrancos. Estendem-se entre a fronteira norte do Rio Amazonas e o Orinoco, entre a costa atlântica e o Rio Negro. Os tepuis surgiram de processos erosivos ao longo da história do nosso planeta. A Colômbia, com seu rico e diverso ecossistema, é uma prova viva de que devemos preservar a natureza, cuidar do mundo que herdamos, e que ainda há tempo para salvar a rica fauna e flora que ainda existe. Devemos preservar os pássaros, como o condor e o beija-flor, que embelezam os ares. Preservar as mais diversas vidas do misterioso oceano, como as baleias e os tubarões, para que as gerações futuras vejam esses belos animais navegando pelas águas cristalinas. Devemos todos também cuidar das florestas, para que gerações futuras sejam agraciados com a beleza das onças pintadas, das preguiças, macacos e todos os demais seres que habitam a selva.